Olá pessoal, Wesley aqui mais uma vez. Estamos dando sequência aí nessa semana, nesse mês de junho, tá? Nós temos vídeos, bem dizer, toda semana, né? A semana inteira nós vamos ter vídeo. E eu vou com esse vídeo de hoje dar algumas dicas para você que quer ter já a sua base de inicial de garimpo perfeito. Você quer ter ali iniciado da forma correta, cansou de cometer os mesmos erros, você cansou de estar ali trabalhando e não vem resultado. Então nós vamos dar uma sequência nesse mês de junho agora. Vai ser o mês do garimpeiro, o mês da capacitação do garimpeiro aqui na Garimpo Brasil. Então, além dos nossos vídeos de segunda-feira, que são normais, né? Toda segunda-feira, 12h10, nós temos vídeos aqui no canal. Nós teremos uma gama de vídeo agora durante o mês inteirinho, toda semana, então trocando informação, dando dica, tendo lives também no nosso grupo VIP lá no Telegram, tá? Que é o grupo para membros, exclusivo para membros. Então, esse mês de junho vai ser o mês que você que quer iniciar na área de extração e prospecção mineral vai ter aqui junto com a Garimpo Brasil para se tornar um prospector de excelência, tá, gente? Então, nós vamos dar algumas dicas hoje de coisas que você necessita e precisa para ter verdadeiramente um garimpo manual de boa extração, você extrair o ouro ali de forma manual. E quando a gente fala de garimpo, as pessoas logo elas pensam hoje em dia em detector de metais, as pessoas elas pensam em comprar equipamentos caros. E muitas das vezes as pessoas viram para mim e falam assim: Wesley, eu não tenho condições de comprar um equipamento. Eu não tenho condições de comprar um Gold Monster 1000 de quase R$ 5.000. Wesley, eu não tenho condições de comprar uma planta de lavagem de quase R$ 3.000. Wesley, eu não tenho condições de alugar, às vezes, uma planta de lavagem ou alugar uma Rex cavadeira, alugar uma PC para estar fazendo a extração do material na minha área. Então, como que eu vou fazer? Como é que eu vou trabalhar? Como que eu vou conseguir ter uma base de extração altamente rentável? E o vídeo de hoje ele se trata justamente disso na área manual. A gente vai falar um pouquinho sobre como ter um garimpo de uma forma manual, como extrair o ouro de uma forma manual, dicas importantes que você precisa saber, né? Algumas, né, que são muitas dicas, mas algumas das dicas mais importantes que você precisa saber na hora que você for se definir numa área para extração, numa área para coletagem ou até mesmo numa área de papeamento. Então, vem com a gente que o vídeo está simplesmente sensacional. Vamos dar umas dicas, responder algumas perguntas de alguns amigos aí que fizeram perguntas para a gente também lá no nosso grupo no Telegram, né? Nós temos o nosso grupo VIP no Telegram, que é o grupo para membros de quem faz o curso, e nós temos também o grupo lá, que é o grupo aberto para toda a nossa audiência, né? Então, ou seja, qualquer um de vocês pode entrar lá. Inclusive, na descrição desse vídeo aqui, tem tanto o link para compra do curso, tá? Capacitação, curso de garimpo de ouro manual, que vai levar você do absoluto zero a um profissional qualificado no mercado, com o certificado de conclusão do curso no final, tudo que você precisa para ser realmente um garimpeiro. Toda a base de segurança, com garantia de 7 dias de devolução do seu dinheiro total. Então, show de bola. E os links também para participar do nosso grupo lá, da nossa audiência normal, né, no Telegram, tá? Então qualquer um pode entrar lá, é só clicar e ser direcionado diretamente para o nosso grupo no Telegram. Deixa um like. O nosso amigo Rildo César, ele me perguntou se Colorado do Oeste tem ouro. E isso tem a ver com a base do que a gente vai explicar hoje. Porque a primeira dica que eu quero dar para vocês é que na base da garimpo de extração manual, você precisa encontrar uma área que tenha extração. Aqui, por exemplo, eu estou dentro da mata, tá? Eu tenho mata me cercando por todos os lados. E exatamente há aproximadamente uns 2 quilômetros acima já tem a primeira base de extração. Uns 2 quilômetros acima tem a primeira base de extração. Na base onde a gente está aqui, até poderia ser extraído, mas a gente teria que entrar, por exemplo, no meio dessas bases aí e aprofundar em cerca de 20 a 30 metros de profundidade para começar a encontrar a base mineralizada, tá? Então, assim, se torna um trabalho mais trabalhoso, mais dificultoso, empenha-se um pouco mais de trabalho. A gente já consegue ver algumas rochas mineralizadas, igual nós estamos vendo ali, uma base de rocha vulcânica
mecânica, e muitas delas têm iniciação de quartzo, a gente consegue ver alguns frisos de quartzo, eu vou falar um pouquinho sobre isso, tá? Mas é uma base que qualquer um que for trabalhar aqui, só vai trabalhar aqui em duas situações. Se a pessoa for uma pessoa que ela não tem conhecimento, tá? Ela não sabe como iniciar, ela ouviu falar que aqui tem, ela vem e ela vai fazer as suas extrações. Ela vai começar numa área errada, onde que ela vai gastar muito tempo para iniciar e pouco tempo realmente extraindo, pouco tempo tendo resultado. Se for um garimpeiro experiente, por exemplo, ele vai fazer mapeamento, vai ver que a região aqui tem poucos indicadores, mas são poucos indicadores, e ela vai subir procurando mais base, no caso lá em cima, no alto da serra. Principalmente por já ter uma turma que trabalha lá em cima, se eu, por exemplo, chegasse, eu ia procurar mapeamento de onde a turma está, porque a turma que veio, ela fez todo o trabalho que eu agora teria que fazer, que é o mapeamento, é buscar a área, procurar conhecer, procurar saber. Então, essa parte já foi feita por eles. Então, se eu posso iniciar por eles, eu já vou, mesmo que eu não tenha intimidade, eu vou para lá, porque lá eu vou começar a ter noção do que é a realidade do solo e de que propensão que eles já estão extraindo. Então, uma base de conhecimento geral, é claro. Mas o que responde a pergunta do nosso amigo Rildo César, tá? Que Colorado do Oeste sim tem um histórico muito bom. Ainda, se eu não me engano, ainda existe extração lá até hoje, tá? Existem a questão das fiscalizações, existe alguma base ainda que ainda é feito de forma um pouco escondida, mas tem muita mineralização e ainda tem muita base de extração lá na região, tá? Isso é muito importante que vocês fiquem sabendo e entendam. Mas o que eu quis usar para responder a pergunta do nosso amigo Rildo? Simples. Se você está numa área, a primeira dica que eu vou te dar para uma área de garimpo de ouro aluvião ou de extração manual, né? E você quer começar essa área de extração manual, é ir para uma região onde tenha o ouro, ir para uma região onde tenha o minério, ir para uma área onde tem extração. Seja numa área, numa localização, vamos dizer que você esteja dentro de uma propriedade. Seja você procurar qual é o melhor lugar dentro da própria propriedade, tá? Igual no caso aqui, eu teria que subir mais lá para cima para poder fazer uma boa extração, ao invés da área exatamente onde que eu estou. Ou seja mesmo de uma cidade para o outro. Você sair da cidade onde você está e ir para uma cidade que tenha uma boa extração. Porque tem regiões que tem, mas não dão uma boa propensão para extração, não dão um bom resultado final na hora de você ter o teu ouro, na hora de você encontrar o teu ouro ali. O processamento final te oferece muito pouco resultado, se levando em consideração o trabalho que você teve. Então, Colorado do Oeste sim tem ouro e tem extração até hoje, só que não tão forte mais como era antigamente. Nosso amigo Alonso Muniz também fez uma pergunta show de bola, que é uma das dicas também que eu posso colocar, um assunto até um pouco polêmico, mas eu tenho certeza absoluta que muitos de vocês já se perguntaram ou se perguntam até hoje. O nosso amigo Alonso Muniz, ele pergunta para mim se eu acredito na questão de radiestesia pelo Google Maps, tá? Eu não sei como é que funciona, tá, Alonso? A questão de radiestesia pelo Google Maps, tá? Eu não sei, na verdade estou totalmente por fora dessa questão aí pelo Google Maps, mas eu conheço bastante sobre radiestesia, tá? E quando a gente vai falando sobre radiestesia, muita gente tem dúvida, Wesley, funciona, não funciona? A questão de radiestesia por pêndulo, radiestesia por vareta, radiestesia por Y, funciona, não funciona? Como é que a gente faz e toda essa dúvida? Então, gente, eu posso dizer o seguinte, eu estudei bastante um pouco assim sobre radiestesia, é uma área que me interessou bastante porque está dentro do meu segmento, né? Está dentro da minha área e a gente precisa ficar atualizado. O conhecimento não ocupa o espaço, não ocupa o lugar, e quanto mais a gente conhece, menos a gente é enganado e melhor resultado a gente tem. E quando eu comecei a me interessar por essa questão de radiestesia, eu falei, bom, eu preciso estudar. Eu não tenho conhecimento de causa da área, então eu preciso obter. E aí eu fui para as fontes que eu podia ter e comecei a procurar informação sobre a questão de radiestesia. Encontrei bastante conteúdo falando sobre o assunto, encontrei bastante explicação falando sobre o assunto, mas não encontrei nenhum embasamento científico que ele funcione. Então, assim, não achei embasamento científico. Wesley, então você não acredita? Não, não é o que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que não tem uma base científica para que eu venha dizer para você e falar assim, olha, funciona. Aí você vai perguntar para mim, Wesley, funciona por quê? Qual é o princípio científico de funcionamento? Eu vou falar assim, olha, não existe. Aí tu vai falar assim, então como é que funciona? Eu falo assim, olha, funciona. Então, o que acontece? É bem complicado eu dizer que eu acredito ou que eu não acredito, por quê? Eu, por exemplo, nunca trabalhei com radiestesia. Procurei conhecimento para saber, mas nunca trabalhei com radiestesia. Mas eu
conheço pessoas que trabalharam e trabalham até hoje com radiestesia, têm boa prospecção, têm bons resultados, vivem disso, encontram muita coisa, bastante resultado através da radiestesia. Eles atribuem isso à radiestesia. Ah, Wesley, mas será que não é o caso do conhecimento dele e ele atribui isso à radiestesia? Não sei. Pode ser que ele já conheça bem o solo, ele já domine bem a região e o fato dele dominar, ele involuntariamente acaba encontrando as áreas e atribui isso involuntariamente à radiestesia. Não sei. O que eu posso dizer é que eu não posso desmerecer uma prática milenar que é praticada até hoje e que já teve muitos frutos e bom resultado. Então, Wesley, você acredita em radiestesia? Eu acredito que existem pessoas que pegam o material através da radiestesia. Eu acredito que ela funciona para todo mundo? Não, eu acredito que ela não funciona para todo mundo. Até porque se você for estudar um pouquinho, a própria questão da base da radiestesia diz que influencia um pouco a sua energia, pensamento positivo e toda uma outra questão mais mística que envolve no meio da radiestesia. Mas a realidade é que eu conheço bastante gente que já teve bons resultados através da mesma. E também tá, gente, uma base para a gente se usar em garimpo de ouro manual. A radiestesia não exige muito investimento nem muitos materiais. Pelo contrário, você começa com baixo custo. Uma outra dica muito importante que a gente precisa entender e precisa saber quando a gente vai se interessar pela arte do garimpo de ouro manual. Princípio que a gente entende que o garimpo de ouro manual é um garimpo que você inicia com baixo custo, você não precisa de altos investimentos, você precisa de pouco material, o serviço é mais braçal, mas que você deseja e espera que ele te dê um resultado, um retorno suficiente para você poder mecanizar depois do seu garimpo ou para fazer altos investimentos numa prática que você já iniciou. E a gente precisa entender alguns princípios básicos, que é principalmente a questão de buscar os indicadores. Quando nós estamos numa área de mapeamento, por exemplo, a gente vai fazer um mapeamento de área, eu estou numa região dessa e eu quero saber se ela tem alguma propensão, algumas pessoas pensariam que você pegaria um detector e iria detectar. Não, isso é a última coisa. Não se compra detector para garimpar, para procurar ouro. Se compra detector porque você já está encontrando e você quer pegar mais. Então, se compra quando você já está indo para uma área que tem ou quando você já descobriu uma área que tenha. Pronto. E foge também do nosso conceito de garimpo de ouro manual. Quando a gente fala de garimpo de ouro manual, nós precisamos encontrar o quê? Indicadores. O mapeamento de área é a solução que você procura para o seu garimpo. É a resposta que você procura para todas as perguntas que você faz em relação ao garimpo de ouro manual. Uma vez que você passa pelo princípio de conhecimento dos indicadores, você consegue ver visualmente no solo quais são os indicadores presentes e qual a chance, o grau de chance de você encontrar minério naquela região. Isso eu ensino no meu curso Garimpo de Ouro Manual. Eu ensino como você ser um especialista na área de identificação do solo. É onde você vai conseguir enxergar todas as possibilidades que um solo te oferece. Quando você olha para essa paisagem, se você talvez não conhece nada sobre o garimpo, você vai imaginar uma paisagem bonita, uma área de preservação, uma mata, uma floresta, só que uma pessoa que lida com garimpo, ela enxerga oportunidades. Ela consegue ver um solo mineralizado, ela consegue ver uma rocha vulcânica e consegue ver algumas pequenas incisões de quartzo no meio dessa rocha vulcânica. Então, existem pessoas que elas conhecem um solo só apenas de ver, e isso são bases de conhecimento. Eu quero ensinar você todo o conhecimento que eu adquiri ao longo desses 10 anos. E é por isso que nós estamos nessa maratona aí de conhecimento do mês de junho, tá, gente? Super sensacional. Conhecer os indicadores é a base principal para um mapeamento de área. Conhecer os indicadores é o que vai transformar você de um amador num especialista. Então, o amigo aí é inscrito no canal e tá com a gente lá no grupo também, no nosso grupo no Telegram, tá? Temos os links na descrição aqui, caso você queira participar com a gente no nosso grupo no Telegram. Ele mandou umas fotos de uma região, da região dele lá. Ele falou que ele não conhece nada de garimpo, né? Ele é um amador, mas começou a olhar os nossos vídeos e através dos nossos vídeos ele se identificou na região dele e ele foi fazer um mapeamento. E ele me tirou umas fotos, mandou pra gente no grupo, ele me perguntou se tinha algum indicador ali. E eu disse pra ele que a questão não era qual indicador que tinha, mas qual indicador faltava, porque a região era simplesmente
tudo indicativa para a produção. Eu vou colocar depois umas fotos aqui, vocês vão ver os cascalhos presentes, você vai ver que tem bastante rubilita, vai ver que tem bastante quartzos, os quartzos, desde quartzo cristal a quartzo leitoso, dá pra gente ver mica na filmagem, dá pra gente ver um paredão gigantesco de cascalho, que é chamado na nossa língua de garimpeiro cascalheira. Você consegue ver um barranco mineralizado com muita presença de óxido de ferro, você consegue ver todos os indicadores caulim presentes nas fotos, tudo que se é necessário para se iniciar uma frente de serviço de aluvião, o rapaz tem presente no solo dele. Então, respondendo a pergunta para o nosso amigo, você tem simplesmente todos os indicadores necessários para se iniciar uma base. E ajudando um pouquinho mais, aonde que a gente iniciaria? A gente iniciaria exatamente nessa base aqui, ó, de cascalho. É uma base que com certeza só não vai ter se a região dele não tiver ouro. Então, se ele não encontrar ouro aqui nessa cascalheira, é bem provável que ele não encontre em lugar nenhum nessa região. Então, o que eu quero dizer para vocês é conhecimento. E ele conseguiu, só de ver os nossos vídeos, ele conseguiu identificar esses solos, entendeu? Ele conseguiu ter uma noção desse solo. Então, é conhecimento. Para o garimpo de ouro manual, você precisa ter conhecimento dos indicadores e dos minerais. O nosso amigo Hermão Silva perguntou para a gente se o topázio é um indicador para mineralização, um indicador forte para ouro. Eu vou mostrar para vocês, por exemplo, aqui uma base, essa aqui, ó, é uma base basilar de quartzito, tá? É uma base de formação de quartzito, que é um indicador direto de alguns filões aqui na região de Minas Gerais, tá? Então, uma base de quartzito. É muito comum você ter, também junto a esse mineral, você ter ouro. Então, você precisa quebrar, moer ele e passar numa bateia para se encontrar, tá? É uma base. Aqui, por exemplo, eu já tenho um quartzo bem desse lado de cá, cristal, e do lado de cá, mais cristal ainda. Exatamente tirado aqui agora no solo. Joguei no chão de novo, tá? Foi tirado daqui e aqui tem muito. O que acontece? São dois indicadores fortes para o garimpo de ouro manual, porque o quartzo está ligado diretamente à extração de minério, principalmente quando a gente vai se tratar de ouro, tá? A gente precisa entender disso. Só que o topázio, por exemplo, faz parte da mesma classe de família, águas marinhas faz parte da mesma classe de família, as turmalinas faz parte, bem dizer, das mesmas classes de família, são toda essa classe aí da família dos quartzos e tal, é tudo uma família só. Claro que são pedras diferentes, foram morfologias diferentes, a evolução dela, morfologicamente falando, foram diferentes, mas são todos minerais assim de evolução de uma família só. O que acontece quando nós vamos dizer do topázio? O topázio ele pode ser ligado e pode ser tratado sim como um indicador para mineralização do ouro, especificamente falando. Só que é o que nós chamamos de indicador fraco. A incidência de ouro em regiões que tenha quartzo, quartzo cristal, quartzo leitoso, quartzito é muito grande. A incidência de ouro em locais que tenha uma base de extração de topázio é bem pequena, a menos que junto ao topázio tenha outros indicadores, tenha outros materiais. Então, é o que nós chamamos de indicador fraco. Como assim também as micas. As micas, algumas pessoas lidam da mica como se ela fosse um indicador direto para o ouro. Não, ela não é um indicador direto para o ouro. Existem minas de extração de mica que nunca tiveram ouro e que nunca vão ter ouro, porque são a mina de extração morfológica de mica, só tem mica ali naquela região, é o que se extrai lá. Mas existem regiões que você vai extrair o ouro e ali estão as micas. É muito comum a mica estar presente junto ao ouro. Aí quando você encontra mica, óxido de ferro, quartzo, quartzito, granada, malacaxeta, aí você começa a formar um padrão. Esse padrão fortalece a mica como um indicador direto, tá? Agora a mesma coisa é o topázio. Se você encontra o topázio numa região que você encontra topázio, você vai fazer teste para garimpo? Você pode até fazer, mas se você só tem topázio e não tem outros indicadores fortes direto, você está dando um tiro às cegas. Você pode ter uma boa extração, como pode ter uma extração extremamente ruim. Creio eu que uma das explanações mais relevantes ao nosso assunto veio do nosso amigo Onierson Júnior. Ele fez uma pergunta sobre a questão de carpetes. Na verdade, ele primeiro fez uma pergunta, a sua pergunta foi respondida e depois ele fez uma observação. E nessa pergunta e observação, ele diz pra gente que ele só tinha dois garimpos, dois carpetes, tá? Ele diz que ele tem um carpete vazado, que é o MOS vazado, e ele tinha o feltro, que é para material mais fino. E ele perguntou se esses dois carpetes já funcionavam. Gente, para a gente entender, no garimpo de ouro manual, há muito tempo atrás, se usava única e exclusivamente, quando nós vamos dizer de
de equipamentos mais básicos para manual, como calhas, por exemplo, eclusas, ou até mesmo calhas de lavagem, plantas de lavagem, nós vamos lidar com calhas concentradoras, nós vamos lidar com um carpete basilar, que é o tradicional, o feltro, que era o que é muito usado, que ele era simplesmente feltro, depois foi usado canelado, né, feltro canelado, que é basicamente aqueles carpetes feltro de carro, só que são mais peludos, né, tem mais pelúcia no material, é um material um pouco mais encorpado. Esse material poderia ser usado para pegar o ouro granulado e também para encontrar o ouro fino. Não era indicado para pepitas porque elas acabavam passando por cima se não tivesse um bom gradeado, tá? Entende-se que com um bom gradeado bem colocado, rufos bem colocados, até para pepitas aí de 1 grama, 1,5 grama, você consegue tranquilamente trabalhar simplesmente com o carpete feltro e o gradeado em cima, trabalhando de forma correta, controlando o fluxo, tá? Mas se você puder colocar ali o MOS vazado em cima, perfeito, tá, gente? Nós utilizamos, por exemplo, o Gold Small, porque nós temos acesso ao carpete, conseguimos comprar com facilidade, não vai nos pesar no nosso bolso, nós já lidamos com isso, então nós utilizamos em algumas configurações, nem são todas, tá? Mas usamos em algumas configurações. Mas você não tem necessidade de comprar assim, não. Você pode começar simplesmente com o Gold Small e o feltro, se a sua região tiver ouro fino, não tiver incidência de pepitas acima de 1 grama, tá? Como você pode começar também com uma configuração padrão tradicional, que é o MOS vazado e o feltro, aí pode ser canelado ou feltro liso normal, tá? Vai te dar uma boa captação de boa. E as calhas, gente, eu sempre indico que quando você vai trabalhar no garimpo manual para uma boa extração, monte uma calha em torno de 40 a 60 centímetros de largura, tá? Na largura dela, e uma calha que te ofereça aí aproximadamente no máximo até 2 metros de comprimento, não tem necessidade de ser maior do que isso. Se você tiver que aumentar a captação, aumenta a largura da calha, não comprimento, tá? Já dá para você fazer uma boa lavagem, ter uma boa extração do manual. O nosso amigo Raniel Henrique fez uma pergunta matadora para qualquer garimpeiro de ouro manual, extração principalmente de aluvião, tá? Ele perguntou para a gente se qualquer rio de Minas Gerais tem ouro. Eu lido, por exemplo, na área de Minas Gerais, é a minha área de extração, é a minha área de trabalho, é a minha área de produção e é aonde põe dinheiro no meu bolso e alimento na minha mesa. Só que quando a gente vai falar de rio, nós estamos falando de ouro de aluvião. Aquele ouro que você não precisa cavar, aquele ouro que ele está ali aproximadamente ali 1,5 metro, 2 metros no máximo de profundidade. É o ouro que precisa de pouca base de extração e é aí o carro-chefe de qualquer um que queira iniciar no aluvião, né? Qualquer um que queira iniciar no garimpo é muito normal que inicie primeiro no aluvião, porque exige baixo investimento, né? Você não precisa de muito para começar, você pode começar com pouco e é um garimpo que te oferece uma rentabilidade se você fizer da forma certa. Então, o que acontece? Errar é humano, persistir no erro é ignorância. A maioria das pessoas elas acreditam, por falta de conhecimento, que o ouro ele vem do rio, que o ouro ele está ligado diretamente ao rio. E na verdade não é. O ouro ele está ligado diretamente às serras, aos picos e montanhas. As chuvas fazem esse material descer e parar nos rios. Os vales sempre convergem para um ponto principal que é o rio. Então, geralmente, esse material vai parar no rio. Uma vez que esse material parou no rio, eu e você vamos lá e vamos pegar ele, vamos batear e vamos encontrar esse ouro. Então, o que se entende-se? Todo o rio de Minas Gerais tem ouro? A maioria tem, porque a Minas Gerais inteira é um solo muito mineralizado, é um solo que tem muita incidência de ouro. Então a maioria tem. Mas o grande segredo do mapeamento de rio, do aluvião, e essa é uma dica matadora, não está em você chegar no rio e garimpar em qualquer lugar. Não está em determinar qual rio. É claro que você vai determinar também qual rio, você vai determinar qual cidade, você vai determinar qual área. Mas o grande segredo está também em descobrir qual área do rio que tem mais concentração de ouro. Olha, Wesley, o Rio das Velhas tem muito ouro, mas aonde? Qual é a base dele que tem mais concentração? Qual é o lugar dele que tem mais concentração do gold? Aonde nele ali que você vai encontrar? Ah, Wesley, é na curva do rio, tá? Mas qual curva? A aberta, a fechada? Na curva que tem muita areia? Ou na curva que tem mais cascalho? Então, a gente vai, por exemplo, vai na base que tem mais cascalho. Pode fazer na base que tem areia? Pode, mas nós queremos a base que tem mais cascalho, que são indicadores mais fortes. Então, você vai fazer essa procura no rio. Você vai procurar as áreas do rio, mas sempre focado no seguinte, que esse ouro ele vem de cima. Então, existem rios em Minas Gerais que sim, que tem, a maioria tem, tá? Muitos rios em Minas Gerais tem, mas o segredo todo não está exatamente nisso.
O segredo todo está em qual parte desse rio você vai encontrar uma quantidade que vale a pena ser extraída. E é claro, e é bem provável que se você está pretendendo iniciar na base de garimpo de ouro manual, você esteja se perguntando quanto você vai precisar desembolsar para começar a praticar essa prática. Quero dizer para você que a maioria das pessoas hoje no Brasil, elas têm todo o equipamento que elas necessitam para iniciar, faltando lá, lá, uma bateia, tá? Bem provável que você talvez não tenha se você nunca teve acesso ao garimpo ou se nunca teve uma ideia de entrar nesse ramo, tá? Mas eu quero dizer que você precisa de muito pouco, uma bateia, um balde, uma pá, um enxadão, são materiais que a maioria das pessoas tem para iniciar uma prospecção e iniciar uma base de garimpo manual. Uma calha que você mesmo pode fazer, eu tenho vídeos aí ensinando a fazer aqui no canal Garimpo Brasil, então você não precisa de muito para iniciar. Eu creio que hoje você aí, se você não tiver nada, se você tiver em torno hoje aí de 200, 300 reais, você compra tudo que você precisa para iniciar ali no garimpo manual, é claro, no garimpo de extração extremamente manual, unicamente sem equipamento base, simplesmente ali com uma bateia, um balde, um enxadão, uma pá, uma picareta, você consegue comprar esse material. Quando você vai entrar em questão de plantas ou calhas, aumenta um pouquinho o valor, mas se você tiver aí um bom serralheiro na tua região, você pode mandar fazer, que sai muito mais em conta do que comprar. E uma dica que eu não podia deixar de dizer para vocês, né? Em primeiro lugar, é claro, busque conhecimento. Segundo lugar, blinde o seu coração para que você não deixe com que as pessoas possam te desanimar. Vão te chamar de maluco, vão te chamar de doido, vão te chamar de vagabundo, falar que você não quer trabalhar, sem saber que o garimpo de ouro manual é a profissão que pode te oferecer a maior rentabilidade no mercado atual. Num cenário onde o nosso país está em crise, nenhum programa de emprego pode ser totalmente seguro. Nenhum serviço de carteira assinada, serviço formal, pode ser 100% seguro. Se você já trabalhou para alguém e já foi mandado embora, você sabe que você não precisa fazer nada errado para simplesmente você entrar numa lista de corte. Lista de corte essa que não existe no garimpo de ouro manual. Essa é uma profissão que você vai determinar o quanto você ganha. Wesley, quanto ganha um garimpeiro manual? Depende do seu tempo, depende da sua dedicação, depende do teu conhecimento e o tempo que você vai dedicar à sua prática e a seriedade que você aborda o assunto. Então, você pode simplesmente dormir hoje sem um centavo no bolso e dormir e acordar amanhã no garimpo de ouro manual simplesmente com muito dinheiro na conta. Assim foi comigo, assim foi com o Vanderson e assim foi com milhares de outros garimpeiros que já acertaram através do conhecimento e do garimpo de extração de ouro manual. Se você quer trilhar essa trilha de conhecimento, se você não quer ficar de fora, se você já cansou de estar aí ganhando o seu dinheirinho num trabalho honesto, trabalhando, mas ganhando pouco, e você quer mudar de vida, quer oferecer uma vida melhor para sua família, quer oferecer uma vida melhor para os seus filhos, e você quer ter a oportunidade de mudar de vida através do garimpo de ouro manual, eu quero assumir um compromisso com você hoje. Aqui no link na descrição tem o link do nosso curso Garimpo de Ouro Manual, gente, o treinamento tá show de bola, vocês vão me ouvir falar bastante dele aqui, porque eu depositei 3 meses aí gravando para colocar ali um conteúdo de qualidade que vai gerar verdadeiramente uma mudança na tua vida. Então, meu nome é Wesley Daniel, para que se você não me conhece, sou criador e fundador do canal Garimpo Brasil aqui no YouTube, e eu já ajudei centenas de pessoas a iniciar no meio do garimpo de ouro manual, na extração do garimpo de ouro manual e mudar de vida através do garimpo. Com mais de 10 anos de experiência no mercado, eu serei o seu professor nesse curso Garimpo de Ouro de Extração Manual e eu vou levar você a um patamar diferente, a um nível além do que você imaginou alcançar. Então, se você já cansou e você não quer mais viver simplesmente vivendo um dia após o outro e você quer ter a oportunidade de viver melhor, esse curso é para você. Você precisa adquirir conhecimento, porque o conhecimento move o mundo e vai transformar a tua vida. Galera, muito obrigado, te vejo por aqui e já sabe, né? Garimpo Brasil, aqui você aprende de verdade. Até amanhã!